Silent Hill 2 Remake está prestes a ser lançado e nada melhor do que a gente ver a incrível evolução dessa franquia, desde seu primeiro jogo lançado até o último nos dias de hoje. E se você tá pensando em comprar esse jogo agora na pré-venda ou depois, não esquece de participar do nosso grupo de ofertas no Telegram, que todos os lançamentos a gente posta a melhor promoção pra vocês, com cupons de desconto e tudo mais. Fora isso, a gente também tem o aplicativo do Mais Barato que você pode instalar no seu navegador, que ele compara o preço em vários sites diferentes, fazendo você pagar mais barato em tudo que você estiver precisando comprar, não só seus games. Além disso, ele aplica cupons de desconto, tem histórico de preço e é de graça. O link do nosso grupo de ofertas e da extensão vai estar aqui na descrição para vocês. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, pra surfar naquela onda do survival horrors que estava começando a tomar conta dos consoles na segunda metade dos anos 90, a equipe da Konami pretendia lançar um jogo na mesma linha de Resident Evil, que já era febre naquele tempo. Porém, diferente da franquia da Capcom, o novo survival horror teria foco no terror psicológico e temas bem mais pesados. Foi então que a Konami criou o Team Silent, equipe de desenvolvedores dedicados à nova franquia, o Silent Hill, que teve seu primeiro jogo lançado em fevereiro de 1999 para o primeiro PlayStation. Nele temos como protagonista Harry Mason, que após perder a sua esposa, decide passar umas férias junto com a sua pequena filha adotiva, numa pequena e tranquila cidade chamada Silent Hill. Porém, após um acidente na estrada, Harry perde sua filha e decide entrar na misteriosa cidade para encontrá-la, se envolvendo em um misterioso culto que envolve toda a cidade e criaturas demoníacas. Esse jogo ele aplica aquela jogabilidade comum dos survival horrors da época, com o controle tipo tanque, inventário, cenários para explorar, vários puzzles e criaturas monstruosas para você derrotar. E o jogo marcou bastante por causa do seu clima extremamente tenso de terror, com a cidade coberta com sua icônica neblina, que na verdade foi uma forma que os desenvolvedores encontraram de contornar as limitações do console para poder renderizar toda a área aberta da cidade sem precisar ali de telas de loading. Ou seja, aquilo que deixava a parada mais tensa, na verdade foi criada para resolver um problema. Sem contar também que tinha o radinho com seu barulho infernal e que fez muita gente se borrar, além do temido sinal da escola que indicava a mudança do cenário para o outro mundo. Com esse clima aí de horror único e bem pesado, Silent Hill foi um fenômeno no PlayStation, dando início a uma das maiores franquias de terror dos videogames, sendo bastante elogiado e se tornando um clássico do gênero até hoje. E olha só, antes mesmo do Silent Hill 2, ainda tivemos o obscuro Play Novel Silent Hill, lançado para o Game Boy Advance, exclusivo do Japão, em 2001. O jogo nada mais é do que uma visual novel que adapta o primeiro jogo, recontando sua história com alguns elementos extras, como um personagem novo e com a possibilidade de você poder jogar com a policial Bennett, além de alguns capítulos novos via conteúdo adicional. Em setembro de 2001, tivemos o lançamento de Silent Hill 2, que chegava para o então novo PlayStation 2. No jogo, que não segue a trama do primeiro título, acompanhamos James Sunderland, que após receber uma carta de sua esposa, decide ir encontrá-la em Silent Hill. Mas tem um detalhe muito importante aqui, ela já estava morta há 2 anos. Por conta disso, James acaba entrando no pesadelo que é a cidade de Silent Hill, em meio a mistérios envolvendo o passado do casal e a morte de Mary, a esposa do protagonista, e trazendo também vários finais possíveis. É nesse jogo, inclusive, que tem aqueles finais bizarros, que zoa com alienígena, um cachorro controlando tudo e muito mais. Silent Hill 2 traz essencialmente a mesma jogabilidade do primeiro jogo, só que com mais opções e um refinamento. O seu visual deu também um grande salto em qualidade gráfica e impressionou muito na época. Além de apresentar o terrível e marcante Pyramid Head, o vilão icônico da série. O jogo foi um sucesso absoluto e tido por muitos, não apenas como o melhor jogo da franquia, como o melhor survival horror de todos os tempos. Seja pela sua atmosfera de terror, seja pela sua trama, que também é bastante elogiada e vista como uma obra-prima dos videogames, marcando assim o gênero de survival horror pra sempre. E eu acho que isso explica o motivo do porquê eles começaram o remake da franquia pelo 2 e não pelo primeiro, né?
2003 foi a vez de Silent Hill 3 chegar para PlayStation e PC. Dessa vez o jogo traz de fato uma sequência, só que do primeiro Silent Hill, e o seu enredo acompanha ali as histórias de Heather Mason, indo investigar a sinistra Silent Hill após pesadelos envolvendo a cidade. E ela acaba se envolvendo mais uma vez com o culto bizarro do primeiro jogo. Silent Hill 3 trazia mais uma vez a conhecida jogabilidade dos dois primeiros jogos, com aquela vasta exploração de cenário, muitos puzzles para você resolver e alguns combates também, além dos vários finais. Eu não posso esquecer de mencionar as músicas, que são extremamente marcantes desde o primeiro jogo. Você pode até não gostar de jogo de terror, mas as músicas são sensacionais. E pode ser que você até conheça algumas por causa disso. Por mais que ele não tenha sido tão elogiado quanto o segundo, a galera gostou bastante. Foi bem elogiado também por manter a mesma atmosfera de terror dos jogos anteriores e conseguiu repetir ali o que precisava ser feito na continuação. Mas faltou aquela coisinha pra superar o segundo, que é muito difícil inclusive de fazer, né? I still feel like I'm dreaming. More like a nightmare, I'd say. No ano seguinte, em 2004, tivemos a sequência Silent Hill 4 The Room, lançado para PlayStation 2, Xbox e PC. No jogo, vemos o jovem Henry Townsend, que de repente se vê preso dentro do próprio apartamento. E é nesse instante que ele encontra um misterioso portal que se abre em seu banheiro, que o leva para vários mundos paralelos bizarros, onde ele se envolve em uma trama contra um misterioso serial killer. Dessa vez, a franquia Silent Hill 4 traz uma variação em seus cenários, apesar de basicamente manter a jogabilidade padrão da série. Na verdade, esse quarto game havia sido pensado inicialmente como um spin-off da série, mas acabou entrando na linha principal da franquia. Por mais que ele tenha essa pegada na história um pouco diferente, ele foi muito bem recebido no geral, sendo inclusive o último jogo desenvolvido pelo Team Silent. Em 2006 tivemos o Silent Hill Mobile, que como o nome já sugere, é um game de celular, só que lançado exclusivamente no Japão. O jogo mais uma vez reconta o enredo do primeiro game, bem parecido com aquela pegada que a gente viu no Game Boy Advance, com muitos textos e algumas opções para você poder avançar. E olha que loucura, em 2007 tivemos o Silent Hill Arcade para os fliperamas. Ele é aquele tipo de jogo bem parecido com House of the Dead, que é em primeira pessoa, onde atiramos na tela com pistolas enquanto nossos personagens avançam sozinho. Mas você ainda podia escolher alguns caminhos para poder seguir, usar alguns itens e recarregar a sua arma. Já na história, vemos um grupo de jovens que vai a Silent Hill para poder investigar um incidente envolvendo um naufrágio de um barco no lago que tem na cidade que acabou matando várias pessoas no passado. Mas é aí que Eric e Tina precisam encontrar seus amigos que acabaram desaparecendo da cidade. Coisa boa, né? Só tranquilidade. Isso aqui daria um ótimo tema para filme, inclusive. Apesar do jogo ter sido bem recebido pelos jogadores, algumas pessoas criticaram por causa da sua jogabilidade ter mudado completamente, né? Se transformando algo bem diferente do que a gente estava acostumado em ver em jogos de Silent Hill. E ele perdeu um pouco daquele clima de terror e virou algo mais de ação. Fora também que a sua campanha é bem curta porque se trata de um jogo de arcade. Infelizmente foi algo que a gente não teve acesso, porque ele só ficou no Japão, Europa e nos Estados Unidos. Continuando ainda em 2007, tivemos o Silent Hill Origins, que foi lançado para PSP e desenvolvido pelo estúdio Climax, que depois até saiu para o Play 2. O jogo se trata de uma pré-sequência, se passando 7 anos antes do primeiro game. Dessa vez nós controlamos o caminhoneiro Travis Grade, que após um desvio na estrada acaba chegando onde? Em Silent Hill, onde ele salva uma menina de um incêndio, inclusive. Depois disso ele acaba descobrindo diversos mistérios envolvendo a criança, a terrível cidade e também sobre o seu próprio passado. Origins agora traz algumas leves alterações em sua gameplay, principalmente no combate, onde podemos lutar contra as criaturas com as próprias mãos, sem precisar de armas, além de momentos com Quick Time Events. Apesar do jogo ter tido uma boa recepção, nessa altura do campeonato a gente já começava a ver que a fórmula da franquia já demonstrava seu cansaço. E
nesse mesmo ano ainda tivemos o Silent Hill Orphan, que é um jogo de celular no estilo point and click com puzzles e escolhas para você poder avançar. Na trama temos 3 personagens, que é Ben, Moon e Karen, que devemos guiar dentro de um orfanato que fica em Silent Hill, em meio ao massacre das crianças que aconteceram naquele local. O jogo ele funciona com uma mecânica diferente. Ele tem 3 campanhas para você fazer, então quando você termina uma já começa a outra com um novo protagonista. Silent Hill chegava agora em 2008 no PlayStation 3 e Xbox 360 com o Homecoming, que foi desenvolvido pela Double Helix Game. E aqui vamos acompanhar a trama do jovem Alex, que retorna para sua cidade quando descobre que seu pai e seu irmão mais novo desapareceram, deixando sua mãe em profunda depressão. Por causa disso, Alex decide partir em busca do seu irmão pela cidade, onde ele acaba se envolvendo naquele mistério com um culto maligno relacionado à cidade vizinha, Silent Hill. Homecoming agora trazia novidades em sua jogabilidade, começando pela câmera livre, onde podemos controlar o ponto de vista com o analógico durante a gameplay, novas mecânicas de combate como esquiva e contra-ataque, além de ter algumas opções para você escolher durante os diálogos durante a sua campanha. Porém, o jogo acabou sofrendo com muitos bugs no seu lançamento, além de várias críticas ao seu enredo, que além de alguns furos, foi acusado de ser apenas uma cópia barata de Silent Hill 2. I'll find him. 2008 também trouxe Silent Hill Orphan 2, que é uma sequência do jogo de celular de 2007. Só que dessa vez temos 2 personagens jogáveis que se veem no hospital de Silent Hill tendo que investigar mistérios que ligam aos eventos do orfanato do primeiro game. Orphan 2 mantém a jogabilidade em primeira pessoa com point and click, onde precisamos resolver puzzles e combatendo os inimigos. Sem muita inovação, mas que agradava quem podia jogar ali na palma da mão pelo celular. Ainda em 2008 tivemos mais um jogo de celular, que foi o Silent Hill Escape, se tratando agora de um FPS onde avançamos por corredores e devemos atirar nos monstros do cenário para conseguir escapar do hospital da cidade. O jogo também aproveitava o sensor de movimento do aparelho, onde podemos olhar para os lados além do carregamento da nossa arma. E uma curiosidade é que esse jogo nos permite jogar com um personagem humano sem nome, um alienígena e com o Mira, que é aquele cachorrinho do final secreto do Silent Hill 2. 2009 foi a vez de Silent Hill Shattered Memories, que foi lançado para o Nintendo Wii, Play 2 e até mesmo o PSP. Esse jogo nada mais é do que uma releitura do primeiro Silent Hill com uma realidade alternativa, sendo contada através das memórias de Cherry Mason, que é a filha adotiva do Harry Mason. O jogo muda bastante sua jogabilidade, principalmente se você for olhar a versão de Nintendo Wii, onde controlamos a lanterna e resolvemos alguns puzzles com o Wii Remote e controles de movimento. Além disso, usamos bastante o celular do protagonista para fazer e receber tanto ligações quanto mensagens que nos auxiliam na gameplay, além do salvamento do jogo. Outro elemento que se destaca é a ausência dos combates, isso mesmo. Aqui só podemos fugir dos monstros até conseguir escapar do mundo dos pesadelos. Algo que acabou desagradando alguns jogadores, mas eu ia me cagar de medo, porque, meu amigo, se eu não tenho uma arma, uma espada, uma faca ali pra meter a porrada, se eu tenho que ficar só fugindo, e aí pra mim é cagão sem exceção. Em 2010, tivemos a conclusão da trilogia dos jogos de celular com Silent Hill Orphan 3. Nele, retornamos ao orfanato da cidade com o protagonista Vincent e a Emily, para finalmente desvendar os mistérios envolvendo o local e as crianças que viviam ali. Manteve também mais uma vez aquela sua jogabilidade point and click com resolução de puzzles e combates contra as criaturas. 2012 tivemos o Silent Hill Downpour, que saiu para o PlayStation 3 e Xbox 360. Nesse jogo controlamos o Murphy, que é um presidiário que depois de um acidente de ônibus durante a transferência de prisioneiros, vai parar adivinha onde? Em Silent Hill pro seu azar. Murphy acaba tendo que enfrentar o pesadelo e os mistérios da cidade envolvendo seu filho assassinado e a culpa pelas suas atitudes. Downpour apresenta novamente o esquema de decisões em diálogos que influenciam na sua gameplay, a volta dos combates e pela primeira vez na série
insere um sistema de missões secundárias. Só que olha que doideira, no seu lançamento o jogo não recebeu uma boa recepção, mas hoje em dia passou a ser mais bem visto pelos fãs. Acabou envelhecendo bem, tá ligado? Óbvio, não tá na mesma qualidade dos primeiros que a galera ama pra caramba, mas depois de alguns anos ele acabou envelhecendo como um vinho. As pessoas perceberam que é um bom jogo. Murder's a mortal sin. You go to hell for murder. Continuando, em 2012, tivemos ainda o Silent Hill HD Collection, que traz os jogos Silent Hill 2 e 3, só que agora em versão HD, para o PlayStation 3 e Xbox 360. Além da melhoria de resolução e outros aspectos técnicos, a coleção traz os dois jogos com nova dublagem e também aquele sistema de achievements para os jogos. Então se você gosta de platinar, pode ser uma opção. Apesar que a galera não fala muito bem desse HD Collection aqui não. Sem contar que esqueceram de trazer o primeiro Silent Hill também, que foi uma baita sacanagem. Nesse mesmo ano a gente ainda teve mais um jogo, que foi o Silent Hill Book of Memory, que é um RPG com visão isométrica com foco no combate e sendo exclusivo do PS Vita. Dessa vez o nosso personagem, que pode ser customizado, recebe um misterioso livro com suas memórias. É então que ele tenta alterar o passado usando o livro, o que leva ele para um mundo dos pesadelos cheio de masmorras. E o game segue aquele padrão de jogabilidade de um RPG de ação, com uma série de dungeons onde podemos usar poderes mágicos, equipamentos e itens para poder melhorar os seus atributos. Ele até contava com o modo co-op online no portátil. Book of Memories é até considerado um RPG razoável para alguns jogadores, mas acaba sendo menosprezado por quase não ter uma atmosfera de terror de Silent Hill. Só leva o nome mesmo. Você conhecia essa bizarrice aqui? Me conta nos comentários. E agora fica aqui a menção honrosa e dolorosa de lembrar do polêmico PT, demonstração que deixou todo mundo maluco com a perspectiva de um novo jogo da franquia que se chamaria Silent Hills, que era algo que todo mundo esperava. Na demo, controlamos um personagem em primeira pessoa dentro de uma casa passando por uma série de situações bem bizarras e assustadoras, que no fim revelava ser um teaser jogável do então novo Silent Hill, onde o protagonista seria interpretado pelo ator Norman Reedus, que é muito conhecido por fazer o Daryl de The Walking Dead. E foi um espetáculo quando aquela demo foi lançada, ninguém sabia do que se tratava, mas quando alguém conseguiu zerar pela primeira vez, quando aparecia o Norman Reedus e depois aparecia com a direção de Hideo Kojima e Guilherme Del Toro, a galera foi à loucura. Era certo que a gente podia esperar coisa boa. Porém, a alegria dos jogadores acabou durando pouco, porque o projeto foi cancelado com a saída do Kojima da Konami, jogando um verdadeiro balde de água fria nos fãs da franquia, gerando uma grande revolta na comunidade. Essa demo, inclusive, foi até mesmo removida da PSN e hoje só fica lembrança, né? Porém, por causa desse cancelamento, no futuro a gente teve aí a união do Norman novamente com o Guilherme Del Toro para fazer o Death Stranding do Kojima. Mas eu queria muito estar em um mundo para saber como teria sido se esse Silent Hills tivesse realmente sido lançado, hein? Em algum lugar aí do universo isso aconteceu. Em 2023 tivemos o Silent Hill Ascensions, que foi uma pegada completamente diferente, se tratava de um jogo meio série interativa, porque era separado em episódios, as pessoas precisavam assistir ao show e decidir o que queria acontecer nos próximos episódios, resolvendo alguns puzzles e tudo mais. Parecia uma ideia interessante, mas que no final não valeu a pena, porque acabou e você só tem que assistir o que a galera decidiu fazer. Então assim, foi uma experiência, uma tentativa de fazer algo meio maluco, mas que vale a pena ser mencionado aqui. E agora em 2024 tivemos o lançamento do Silent Hill Short Message. Nesse game nós controlamos a jovem Anita,
numa cidade que se passa na Alemanha, que junto da sua amiga Maya, exploram uma construção que foi abandonada. Mas é aí que ela se vê presa no prédio e sendo perseguida pelo monstro Flor de Cerejeira. Meio bizarro, né? Só que a jogabilidade aqui é bem simples, onde apenas andamos e exploramos o cenário, e nos momentos onde nos deparamos com o monstro, você só tem a opção de fugir. E apesar de ser um jogo curto, foi bem recebido pelos fãs e traz um pouco daquela atmosfera da franquia de volta, o que tem animado um pouco ali os jogadores sobre o futuro da franquia. E vale lembrar também que o Masahiro Ito, que é o designer de criaturas como o icônico Pyramid Head, tá de volta por aqui. Ainda tivemos alguns anúncios nesse ano que vale a gente mencionar, que é o Silent Hill Townfall, que será um spin-off da série, e o Silent Hill F, que será um novo capítulo da franquia após o Downpour. Então a gente pode esperar coisa boa vindo por aí. Mas o maior e aguardado anúncio, sem dúvida, é o Silent Hill 2 Remake, que está sendo desenvolvido pela Bloober Team, que ficou conhecida por ter lançado o game The Medium. E o jogo chega agora em outubro de 2024. O game vai trazer de volta a trama original do jogo de 2001, com gráficos absurdos e a jogabilidade atualizada, provavelmente algo bem próximo do que vimos no Resident Evil 2 Remake. A gente teve até algumas críticas em relação ao trailer por causa disso, que parecia que o game tava muito ação, mas nos últimos trailers a gente deu uma acalmada porque o jogo parece estar bem interessante. E por causa disso, os desenvolvedores garantem que a atmosfera do jogo original será mantida, além da total liberdade para você explorar Silent Hill como um mundo aberto praticamente sem loading. Para vocês terem uma ideia, o jogo está sendo feito na Unreal Engine 5 e será lançado para PlayStation 5 e PC. Agora, se você tá vendo esse vídeo no futuro, volta aqui para me contar o que você achou do jogo, se foi um sucesso ou não, porque a gente tá lançando isso aqui antes do lançamento oficial do game, né? Mas tô na torcida que seja um jogo grande e que a franquia possa receber novos remakes ou até mesmo mais jogos novos, né? E se você for comprar a mídia física, não esquece de olhar na descrição que tem o link para você comprar com o menor preço da internet, beleza? I'm real. Agora eu quero saber de você, qual é o seu jogo favorito da franquia Silent Hill? Comenta aí. E se você curtiu esse vídeo, fortalece com seu joinha, inscreva-se aqui no canal. E aqui eu vou deixar pra vocês do lado a incrível evolução da franquia Resident Evil, que eu acho que vocês vão curtir. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.